Você já assistiu o Homem de Ferro? Não da Marvel, o Homem de Ferro pirado do Japão. Bom, mas calma que o melhor é a gente explicar. E não esqueça de nos ajudar deixando o seu like, compartilhando, inscreva-se para acompanhar nossos vídeos e ative o sininho. Tetsuo, ou Tetsuo Homem de Ferro, como diz o título brasileiro, é um filme de 1989. Dirigido por Shinya Tsukamoto, que também é roteirista, produtor e inclusive ele atua no filme como um dos personagens principais. E talvez você o conheça também como Gigi, no filme It the Killer. O filme é meio doido, e nele nós conhecemos em tese dois personagens principais. Um seria o metal fetichista, que, como fica claro, tem fetiche por metais, inclusive é ele quem o Tsukamoto interpreta, e o outro seria um assalariado que acaba tendo também uma relação bem íntima com o metal. E de certa forma isso acaba por unir os dois de uma maneira não muito usual. O filme se tornou um clássico cult, e também uma referência a cyberpunk, gravado completamente em preto e branco, de baixo orçamento e rodado em 16mm. No entanto, seus efeitos práticos, talvez até por conta das escolhas de gravação, acabam sendo muito interessantes. Fora umas paradas em stop motion em certas cenas do longa, que devem ter dado um senhor trabalho, e uma trilha sonora muito legal, que acaba se encaixando perfeitamente em toda a estética do filme. Enfim, a obra certamente não agradará a todos. Eu acho que é a típica história do ame ou deixe-o. No entanto, esse não deveria ser um motivo para que você não assistisse. Bom, no início da história, acompanhamos o caminhar do tal fetichista, gravado no estilo câmera na mão, o que já descreve uma certa inquietação, um aspecto de insanidade ou coisa do tipo. Então, quando ele chega em casa e joga alguns componentes metálicos no chão, podemos ter uma visão de sua residência, cheia de imagens de atletas, quinquilharias eletrônicas, cabos e, claro, metal. Mas espera, antes de continuar, caso você conheça o filme ou tenha visto críticas sobre ele, provavelmente elas vão em direção ao progresso que domina o homem, a dependência tecnológica de nós humanos, referências de transhumanismo e tudo mais. E eu não vou entrar no mérito de discutir isso, mas nesse vídeo tentaremos abordar uma perspectiva um pouco diferente do que talvez você esteja acostumado, caso já tenha ido atrás de informações sobre o filme. Continuando, após termos visto a casa ou o quarto do rapaz, nos é mostrado de forma explícita ele abrindo um ferimento em sua coxa. E após passar uma espécie de cilindro metálico entre os dentes, ele o implanta em sua coxa, ou melhor, penetra. Calma que eu explico. Para muitos povos antigos, as coxas acentuavam a região genital, tornando-se assim sinônimos para o mesmo, sendo o fêmur derivado de um conceito grego que significa aquele que gera. Podemos encontrar referências claras disso, por exemplo, no mito de Dionísio, que em suma, quando sua mãe morre, seu pai, Zeus, o retira prematuro do útero de Semele e o carrega em sua coxa, até que ele estivesse pronto para nascer. E por falar em Dionísio, um camarada que curtia muito ele era o Nietzsche. Nós fizemos um vídeo falando sobre ele no filme Bigotten. Nós vamos deixar linkado no card para você assistir depois que esse acabar. Enfim, você também pode ver referências do tipo na Torá. Gênesis 46, 26. Todas as almas que vieram de Jacó para o Egito e saíram de sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó. Eram todas 66 almas. E também no livro clássico chinês I Ching, o livro das mutações, onde se lê: as tendências da coxa para agir por estímulo de um capricho do coração pode resultar em humilhação. Aí você me pergunta, tá, mas por que você tá me falando de gente fecundando com as coxas? E eu lhe digo, tenha calma, rapaz. Ele acaba cobrindo o ferimento com uma faixa, mas, após tirar as ataduras, descobre que sua perna está cheia de vermes. Em tese, porque o metal estava enferrujado. Após ver o ferimento e entrar em desespero, ele corre pela rua entre gritos e choro. Então é atropelado. No entanto, essa cena acaba sendo um pouco diferente, digamos assim, já que nós não vemos uma batida, isso fica subentendido, mas após o acontecimento, a frente do carro é filmada em movimentos bruscos, enquanto ouvimos uma música que lembra um romance brega, aparentemente sensualizando o carro. E então, corta para o assalariado que havíamos comentado. E ele nos é apresentado fazendo uma dança no melhor estilo Ian Curtis do Joy Division, que em fusão com uma música industrial acaba tendo uma estética deveras interessante. Logo após a sua apresentação, nos vemos em sua casa, e ele está se barbeando. E aparentemente, ao se cortar fazendo a barba, ele descobre um tipo de espinha ou qualquer coisa do tipo feita de metal saindo do seu rosto. E aqui existe um contraponto bem interessante. O primeiro personagem penetra o metal artificialmente em seu corpo, o segundo já o tinha dentro de si, e o corte
corte e o acaba revelando. Bom, no caso ele não se corta. Na verdade a espinha já estava lá, mas vocês entenderam. Uns minutos depois, ele aparece indo para o trabalho, e ao sentar do lado de uma mulher, ela acaba vendo um objeto no chão cheio de fios, metal e fumaça, que acaba a observando de volta. Então ela, com o ímpeto de tocar o objeto, o penetra novamente com um lápis ou qualquer coisa do tipo. O interessante é que, de certa forma, parece que o fetichista está dentro do objeto, como se fosse uma espécie de útero. Inclusive, esse tipo de imagem é mostrada várias vezes, se mesclando ao som de uma risada infantil. E após esse útero ser tocado, essa mulher começa a se tornar uma espécie de monstro metálico que persegue o assalariado. Ele acaba lutando com ela e vence, mas a partir daí ele passa a se tornar um homem de ferro pouco a pouco. Bom, lembre sobre termos comentado que, apesar das explicações sobre o progresso e as máquinas, queríamos seguir por outro caminho? Então, sinceramente, não é fácil encontrar conteúdo extra sobre entrevistas com o diretor referentes a este filme, mas o pouco material que foi encontrado nos ajuda a refletir de uma forma um tanto mais profunda. Ao ser perguntado em uma entrevista sobre como ele acharia que seu Homem de Ferro seria hoje, com todos os avanços tecnológicos e tudo mais, Tsukamoto responde: "Eu não acho que ele seria tão diferente. Mesmo na época que filmei, havia coisas como os cérebros elétricos e uma certa tendência dentro do mundo da tecnologia. Escolhi o metal como uma espécie de fetiche porque o cérebro elétrico e o corpo humano se tornando um com o metal é mais parecido com o ato de fazer amor, tem uma forte conotação sexual. Portanto, não acho que Tetsuo pareceria muito diferente hoje." O que são dois apontamentos que nos permitem ao menos refletir. Lembra da história da penetração e tal? Pois é, parece que essa relação sexual é algo que acontece durante todo o longa. E referente às críticas sobre o homem e a máquina, isso acaba se tornando um pouco estranho quando você entende que, na verdade, isso não era tanto uma preocupação na criação do filme. Enfim, no decorrer da história, dentre longas corridas malucas de stop motion, sonhos com uma mulher que tem um bilauzão e abusa do assalariado, e órgãos genitais em forma de broca que mutilam, acabamos por perceber que, na verdade, esse filme talvez tenha uma relação muito mais íntima com a psique do próprio diretor, que culmina em encontros, de certa forma, românticos e batalhas entre o assalariado e o fetichista, que é bom que não se esqueça, é o próprio diretor que interpreta. Lembra o negócio de sensualizar o carro que a gente tinha dito? Então, parece que o Tsukamoto não tinha uma relação muito boa com seu pai, que de certa forma também repreendia o seu desejo de trabalhar com o cinema e tudo mais. E é interessante pensar que enquanto o pai do Tsukamoto talvez achasse melhor ele ser um assalariado ao invés de perder tempo com esse negócio de cinema, aparentemente ele também era fã de carros velozes e brigas de rua. E isso acaba dando um certo sentido bem diferente para a relação dos dois personagens, fora os outros que com certeza acabam tendo uma relação muito íntima e simbólica para o seu criador. Não por menos, em um certo momento do filme, ambos acabam por se tornar uma enorme Bom, é claro que a gente não falou quase nada sobre o filme. E caso você já acompanhe o canal, sabe que os spoilers do nosso vídeo são meio contraintuitivos, já que ao invés de estragar a experiência, nós tentamos estimular ela em vocês, fora a parada de pensar outras possibilidades para os filmes. Então talvez você possa dar uma conferida lá e falar pra gente quais foram as suas percepções. Comenta aí, bora conversar! Não se esquece de se inscrever e compartilhar.